Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do Yalabacash, onde hoje nós vamos falar bastante sobre algumas soluções para esse mercado de CX, tá? Tô com um convidado aqui super especial, que já tem aí um domínio dentro dessa área há bastante tempo, então teremos bastante assunto para abordar por aqui hoje de novidade. Mas antes de eu falar para vocês quem tá aqui comigo, eu quero pedir para que você vá no canal, se inscreva para que você receba as notificações dos nossos episódios de imediato, curta, comenta e compartilha com quem você acredita que vai fazer sentido. E nas plataformas de streaming, onde nós também estamos presentes, tem no Spotify e na Apple Podcast, onde lá você nos segue e deixa suas estrelinhas também para eu poder saber que você tá curtindo os episódios, que eu preciso do feedback de vocês para saber a diretriz que a gente vai continuar seguindo aqui, tá bom? E agora eu vou falar para vocês meu convidado que tá aqui comigo, que eu conheço há muito tempo, vocês vão saber disso no decorrer da gravação do episódio. O nome dele é Bruno Rodrigues. Ele é fundador e CEO da 55PBX e da BCR CX. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar com você, te conhecer há tanto tempo assim, tantas vezes que a gente já se viu antes, né? Exatamente, só pra poder vocês, gente, entendeu? Estarem na mesma página que nós, eu acredito que eu conheça o Bruno de forma online há uns 4 ou 5 dias, no máximo uma semana, e nós trocamos aí esse convite, que eu fiz esse convite pra ele, porque a pessoa, né, uma cara assim, bem direta, fiz o convite pra ele na segunda-feira e hoje o Bruno já tá aqui. Estamos aí atendendo sempre, né? E dentro da SLA. Exatamente, entendeu? Tá vendo? É assim que funciona, gente. É assim que o mercado deveria funcionar. Então, para que a gente possa startar e até para poder conhecer um pouco mais, mas pelo que eu já pude ver, né, da sua jornada, você sempre teve uma atuação dentro de uma linha mais comercial, né? E hoje a sua atuação ela tá bem focada e cada vez caminhando mais para essa parte tech. Como é que foi essa migração? Foi para uma necessidade? Foi para o instinto? E como é que foi também o seu olhar para o comercial? Se ali você já startava esse relacionamento com o cliente? Fala um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho mais. Bacana, Yalabá. Bom, de novo, obrigado. Prazer. Galera, sigam a Yalabá aí, tem um sininho, toda essa parte do YouTube. Eu comecei a minha carreira comercial na área comecei a minha área na área comercial. Sou formado em marketing, então me formei em 2004. Comecei a trabalhar em empresas nas áreas mesmo de vendas, então eu tinha sempre um relacionamento com o cliente, mas depois de um tempo eu acabei indo para uma linha de trabalhar com BPO. Então em 2007 apareceu uma primeira oportunidade de eu ajudar uma empresa que precisava de terceirização de mão de obra na área de antifraude. Então eu comecei a atender esses clientes específicos B2B então já eram empresas com empresas que iam dar pra gente essa possibilidade de a gente entrar em contato com o cliente, perguntar se o cliente realizou aquela compra ou não e assim por diante. Bom, dali, aquilo foi totalmente necessidade. Então eu já trabalhava numa empresa que era uma empresa de investimentos. Sim. E aí eu acabei vendo aquela oportunidade por um contato em comum e eu comecei a fazer aquilo fora do horário de trabalho. Então, sozinho, horário de almoço, ou então no fim do dia, eu ia lá e analisava pedido de fraude. E aí que eu acho que começou a essência da própria BCR, que a gente sempre faz aquilo que o cliente precisa, então a gente sempre se põe a ajudar para aquilo que o cliente precisa e a gente sempre abraça as oportunidades que aparecem no mercado, né? De um tempo a gente aumentou essa estrutura, então eu tive lá em 2010, 2011 pessoas trabalhando de forma remota. Então, quando isso não era nenhuma realidade ainda, contratei algumas pessoas para fazer análise de fraude de forma remota, sem muita tecnologia. A gente usava Skype e fazia esse tipo de trabalho, até que em um momento a operação cresceu tanto que a gente precisou alugar um espaço. Aí, quando a gente tem um espaço, a gente começa a ter custo fixo, começa a ter aluguel, e a gente tem que ter criatividade para saber o que mais a gente pode usar dentro daquele mesmo espaço, né? E aí que nasceu a oportunidade de transformar aquela operação que era simplesmente de antifraude em algo a mais. O que a gente percebeu? Quando a gente entrava em contato com as pessoas e tentava fazer aquela análise de antifraude, a gente via que as pessoas precisavam de um contato com as lojas. Então, por exemplo, cliente nosso que era um e-commerce de produtos para informática. Quando a gente ia lá para confirmar se era realmente a Yalabá que estava comprando naquele endereço e etc. A gente vê que a pessoa tinha muitas dúvidas sobre o meu pedido já foi enviado, como é que eu faço para cancelar ou trocar o pedido, e eles não conseguiam falar com as lojas. Aí a gente teve uma primeira ideia, vamos começar a montar aqui, já que a gente já tem a estrutura de conversar com o cliente, vamos montar uma área de atendimento. E aí a gente começou uma primeira estrutura de BPO,
bem pequenininha, uma célula para operações de e-commerce. E aí vem a parte, acho que mais legal de todas as histórias, que são as pessoas. A gente começou, eu apresentei a ideia para 2 ou 3 amigos. Então, assim, pro Dani, na época do Pedala, pro Patrick Skripelite, que é um amigaço até hoje. E eles compraram a ideia. Eles falaram, Brunão, tudo bem que você talvez não seja o teu métier, mas também eu não tenho muita grana. Então, vamos se ajudar aqui. A gente faz um processo de aprendizado junto. E assim, a gente começou o BPO da BCR. Depois disso, a gente começou a buscar mais tecnologia, a gente foi crescendo, pegamos contas que, infelizmente, por exemplo, a FENAC era um cliente nosso, hoje não tem mais a loja da FENAC no Brasil, mas a gente ganhou muita experiência. A gente teve lojas da Vetex, enfim, lojas de óticas, uma série de lojas relacionadas a atendimento ao cliente, a gente fazia tudo isso dentro da BCR. E aí, depois de um tempo, a gente começou a estruturar um pouco mais a nossa área de tecnologia. Então, a gente tinha um parceiro do CRM, como esses parceiros que a gente tem hoje de ferramentas Omnichannel. E aí, a gente construiu, dentro de um parceiro específico, uma série de soluções. Que esse parceiro específico é a Zendesk. Desde 2013, a gente vem trabalhando como parceiro da Zendesk e a gente cria várias soluções, vários aplicativos para ela nesses segmentos relacionados ao atendimento ao cliente. E aí, o negócio foi assim que a gente entrou. De facilitador também para eles ali, de um ponto que eles não tinham de entrega. Perfeito. Foi isso que vocês visualizaram e que vocês criaram de possibilidade. Porque como a gente sempre trabalhava com a base de cliente nossa, então a gente ia para a Zendesk mais como um cliente. E muitas vezes o parceiro que a gente era de Zendesk, a gente usava essa estrutura de parceria para consultoria, para dar treinamento para cliente, para colocar aplicativos específicos. Então, a nossa parceria com a Zendesk, que fez a gente virar cada vez mais a chave de um BPO tradicional de atendimento para um BPO Tech, que a gente chama. Então, a gente trabalha não só com Customer Experience na parte de terceirização de pessoas, mas a gente trabalha com toda a cadeia de Customer Experience. Como é que a gente vai melhorar a jornada do cliente, como é que a gente vai automatizar processos que façam sentido e como é que no final da ponta a gente vai analisar os resultados para poder voltar para a operação, para os nossos clientes. Sim. E falar para eles o que está dando certo ou errado dentro da estrutura deles. Sim. E até para a gente poder chegar nesse ponto, né, do estágio dessas soluções, de toda a gama do CX, vamos colocar, né, seguindo essa cadeia da construção, porque, por exemplo, a parceria com a Zendesk começou em 2013, pelo que você sinalizou. Exatamente. E você começou essa operação, né, de terceirização, vamos dizer assim, em 2010. Exatamente. Por volta ali com o time já da parte de atendimento. Você não tinha a expertise direta sobre. Não. Como é que foi você, porque a gente gosta aqui, às vezes as pessoas têm muita identificação de como startar um negócio, né, das dificuldades, de como é que foi nesse momento, porque primeiro, acredito, você não tinha essa posição à frente de um negócio, você provavelmente já deveria ter passado por algumas funções de liderança, etc, mas gerir um negócio é completamente diferente, como você falou, dos custos fixos, tudo isso que aparece, a gente tem essa dificuldade. Sim. Então, assim, naquele momento que o Bruno se viu ali, primeiro, operando, estando com outras pessoas, startando dentro de um ambiente onde ele não dominava, né, foi na questão no instintiva, uma necessidade de mercado, poxa, vou abraçar e eu acredito que isso aqui vai dar certo. Como é que foi esse desafio nesse primeiro ponto ali, até para você poder dar o start do que hoje você já tem essa construção de mais de 10 anos aí de mercado? Perfeito. Acho que assim, de novo, pessoas, né? Eu tive uma sorte de encontrar uma pessoa que foi muito boa para a BCR, para a primeira construção de BCR. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar pro pessoal é o seguinte: não existe uma construção que você já vai estar lá na frente com um escritório grande na Avenida Paulista, ou com escritórios, ou com lojas em vários lugares do Brasil, Faria Lima bombando, e assim por diante. Você vai começar sempre de um ambiente pequeno, né? Mas as pessoas que vão te ajudar a levar para o próximo passo acho que é o mais importante. Então, na época que a gente tinha a BCR, que ainda era BCR porque era Bruno Cortes Rodrigues, então era o meu... É por isso. Exatamente, é por isso. Mas a gente usa... Hoje a gente já mudou e é o Business and Customer Relationship. Então a gente já usa... Deu para adaptar. Bom, tá? Então a gente vai adaptando tudo na vida. Muito bom, né? muito bom. E tinha uma pessoa muito importante que era a Alexandra, que foi uma pessoa que foi a nossa colaboradora número 1, que era responsável por toda a parte de antifraude. Então ela estruturou a área de antifraude junto comigo. Depois, quando a gente começou o BPO, ela também começou a apoiar nessa estrutura de BPO, porque ela já tinha um histórico disso no mercado, ela já tinha trabalhado nessa frente do mercado. Então acho que assim, o primeiro ponto você precisa ter sempre alguém que vai, pelo menos, ter mais conhecimento ou vai ter alguma entrada naquele mercado que você quer atuar, porque senão vai ser muito mais difícil. Você não vai ter abertura de porta, você não vai entender como o negócio funciona, nem SLA, nem nada do tipo. Segundo ponto, teve um momento que eu tive que entrar de cabeça no negócio. Eu estava dividindo
2 trabalhos. Então, continuava às vezes no primeiro trabalho, ia para a BCR durante a noite e começou a ter uma demanda maior, até que eu tive que largar todas as benesses e as coisas boas do mundo corporativo, que você sabe bem, e tive que pular naquela água que estava um pouquinho mais gelada. Na hora que a gente abre a gaiola e vamos ver se a gente voa ou se não voa. É isso aí. Na hora que você vai testar ali para ver se você domina o voo ou se não domina. Exatamente. E aí lá que a gente conseguiu fazer o negócio funcionar. E terceiro, pessoas importantes que possam apoiar você nesse momento. Então, tem o meu sócio financeiro, que é meu pai, tive a sorte dele como um sócio financeiro, não investiu em mim, nem nada do tipo, a gente é sócio os dois na raça mesmo, para não parecer que o negócio foi montado. Não foi patrocínio. Não foi patrocínio, foi de um em um real que a gente foi ganhando ali para conseguir construir isso que a gente tem hoje. E as pessoas que acreditaram em mim. Então, deram a primeira oportunidade para a gente conseguir trabalhar, deram a oportunidade da gente errar, que é o mais importante. E a gente também foi muito responsável que naqueles erros que a gente cometia, que obviamente todo mundo comete, ainda mais no início de uma carreira nova, de uma estrutura nova, a gente pôde dar um retorno para eles. Tá? Então, assim, as estruturas que a gente montou no início, a gente teve muita gente parceira em todos os momentos. E eu acho que esse é o ponto diferencial do nosso negócio. O que acabou possibilitando vocês terem essa visão, né, tanto para o desenvolvimento posterior, mas também que o mantivesse ali naquela questão do, poxa, não, vamos fazer funcionar e vamos fazer acontecer porque vai dar certo. Principalmente porque você tem aqueles pontos ali das pessoas que acabam te auxiliando. E a gente fala, né, a gente que já é do mundo realmente de relacionamento com o cliente, de atendimento ao cliente já há muito tempo, é porque hoje tudo tá potencializado, né? Hoje tá, como a gente diz, como dizem sempre nas mídias sociais, quando o assunto tá no hype. E a experiência do cliente, o sucesso do cliente, tá tudo um assunto muito no hype nesses últimos anos. Até porque é uma coisa que eu sinalizo, que eu acredito muito, que é porque nós estamos vivendo sim a era do cliente. Estamos até num momento de transformação digital muito grande que tem potencializado cada vez mais essa preocupação das empresas, mas a gente vive sim hoje uma era do cliente. Mas naquela época, naquele ponto base, 2010, 2011, e eu acredito que esse seja um ponto, né, de positivo para vocês de solidificação dentro do mercado. Por quê? Porque isso ainda não era comum. Sim. As pessoas realmente atuarem com olhar para o cliente, atuarem realmente, efetivamente, querendo entregar uma solução, porque, enfim, sou eu que tô aqui, eu que determino a regra de mercado, se você quiser comprar... E custa caro a brincadeira pra você manter uma estrutura boa de atendimento, né? Exatamente. Ainda mais você que trabalhava com um time. Você começou com quantas pessoas? Eu gosto de falar de números. Vamos lá. A gente começou com uma pessoa, que era eu. Meia pessoa, porque não era o dia inteiro. Porque você ainda dividia a jornada, era aqui e ali. Então dá pra fazer os dois. Quando a gente começou a parte de Customer Experience, de saque raiz, a gente tava falando de uma empresa de 15 a 20 pessoas. Tá. Que aí eu fui lá e adicionei 4 ou 5 que iam iniciar nesses projetos que eram da BR Home Center e do Pedala, que eram as 2 empresas de conhecidos amigos meus. Então a gente começou a operação de atendimento ao cliente da BCR com uma operação de 4 pessoas, que logo depois viraram 2 operações de no máximo 10 pessoas. E a gente se posicionou muito bem nesse segmento também, porque quando você escala muito o negócio, você perde qualidade. Porque você não tem... Hoje menos, porque você tem uma série de controles. Sim, hoje a tecnologia é um ponto que ela favorece, contribui muito para ter. Esse é o ponto auxiliar aí. Exatamente. E hoje a gente está falando de mais ou menos 400 pessoas no grupo. 100 pessoas de 55 PBX e 300 pessoas de BCR. Estruturadas em atendimento, consultoria, desenvolvimento e toda a área da 55 PBX como empresa apartada de SaaS, de PABX na nuvem. Então hoje a gente está falando de 400 no total. Mas começamos com meia. Então já avançou, façam as contas aí pra vocês saberem quantos porcentos que a empresa já cresceu e que ela já evoluiu. E assim, Bruno, quando a gente fala dessa identificação com essa trajetória, depois você tiver esse momento com a Zendesk, e eu acredito que esse momento de oportunidade de desenvolvimento de negócio junto com eles foi quando possibilitou ou abriu um pouco mais de possibilidades que você enxergou do que você poderia também promover de solução. Como é que foi para que você permanecesse? Porque hoje foi o que você sinalizou. Hoje nós entregamos soluções de CX também, mas não era assim. Então, como foi essas identificações e identificar essas oportunidades? Porque eu falo que eu gosto muito de 2 palavras que são as 2 que me movem, visão e estratégia. Eu amo essas 2 palavras. Então, sempre são coisas que me chamam a atenção, né? Qual foi a visão, né? Tipo, porque a visão é que a gente olha lá pra frente. Eu não tô olhando pra cá, eu tô olhando pra lá. E a estratégia, porque nós precisamos ter ações de coisas que eu vou imaginar e vou colocar que aquilo vai me trazer um resultado em cima do que eu executar. Então, como é que foi nessa sua atuação essa possibilidade de disseminação para poder você ter essa multiplicação de resultados? Acho que assim, primeiro de tudo, o nosso olhar, o olhar de BCR sempre foi pro humano.
e num mercado que não era muito olhado a questão humana, né? Principalmente em call center. Era sempre muito voltado a número, né? Sim. A gente tem uma regra lá na BCR que desde quando eu fundei, que é a seguinte: se a gente cuidar bem do nosso colaborador, o nosso colaborador cuida bem do nosso cliente. E o nosso cliente vai acabar voltando a comprar do cliente do nosso cliente, né? Ou seja, então se eu atendo bem o consumidor daquela marca, aquela marca vai vender mais, porque Sim. o consumidor está satisfeito. E a marca vendendo mais, a gente aumenta a nossa estrutura. Então a gente sempre olhou para a questão do colaborador. A gente tinha desde o começo, desde 15, 20 pessoas, quando a gente cresceu um pouco mais, uma massagista, uma vez por semana lá, para deixar a galera mais relaxada. A gente contratou uma professora de português, que dava aula de português e matemática para a galera, que treinava a galera com um joguinho no iPad. Eu tinha um iPad, a gente fazia uns joguinhos lá de lógica e matemática. Legal. Então, que é a Nono, que foi uma parceiraça nossa também, que sempre ajudou a gente na operação. Então, assim, a gente sempre pensou nessa questão de pessoa. A minha visão sempre foi essa. Acho que se a gente conseguir construir uma coisa boa, uma coisa que as pessoas queiram estar lá, Sim. vai pegar 2 horas de trânsito no busão, vai ganhar um salário que, infelizmente, é um salário que competitivamente precisa ser trabalhado porque é um salário baixo, mas é um lugar que é a primeira casa dessas pessoas. Então, como é que a gente faz esse negócio? Essa sempre foi a visão, né? E a estratégia para a gente poder crescer e fazer com que isso se multiplicasse veio através do nosso conhecimento e aprofundamento de conhecimento em tecnologia. Então, a gente usou o conhecimento de Zendesk para a gente conseguir ampliar os nossos ganhos, ampliar os nossos clientes e a nossa estrutura de atendimento, que é um atendimento premium. A gente hoje atende contas como Volvo, Pandora, Lacoste, Adobe, Shop Brahma, Vitacom. Então tem várias, Balduco, tem vários clientes que hoje olham para a marca, olham para essa questão da centricidade do cliente, das pessoas, né? Então a nossa estratégia sempre foi: como é que eu consigo garantir contrato por longo prazo? Tá? Eu sempre falei para os clientes isso. Eu falei: olha, não me interessa ter um contrato grande com você agora e daqui a um ano você cancelar. Então a gente tem hoje um cliente que tem quase 10 anos de contrato com a gente, BPO, que é a Editora Santillana, que é uma conta super estratégica pra gente. E aí a gente viu na Zendesk, pela primeira vez, a possibilidade de construir aplicativo, de construir tecnologia. Imagina que é uma empresa de BPO, totalmente voltada a processo e a ações mecanizadas, Sim. certo? A processos muito limitados. Sim. E a gente viu na Zendesk, essa empresa, essa solução aqui, a gente consegue talvez criar um aplicativo que a gente criou primeiro, que era de inserir emoji dentro das mensagens. Isso em 2015, 2014. A própria Zendesk não tinha emoji dentro das mensagens. Quando a gente ia responder o cliente, a gente inseriu isso. Sabe como? Um analista de atendimento, que a gente via que ele não conseguia performar como analista de atendimento. E normalmente o que aconteceria com ele? Desligado. A gente olhou pra ele e falou assim: esse cara tem alguma coisa diferente. Ele talvez não encaixou aqui, mas ele vai se encaixar em outro lugar. A gente levou ele pro suporte, a gente começou a dar aula pra ele, deu um livro pra ele de Java. A gente chamou uma pessoa que era da Zendesk pra apoiar, que é o Paulo Aleme, que trouxe ali uma visão mais de programação para conseguir codar, e a gente fez o primeiro aplicativo do Brasil, que era um aplicativo que foi um dos mais baixados durante muito tempo dentro da Zendesk global. Baixei, gente, esse aplicativo. Pode ser. Deve ter alguém aí da galera que já usou. E aí é muito louco, porque isso só foi acontecer na Zendesk como feature nativa da Zendesk depois de 3 anos. Então, a partir disso, a gente percebeu que realmente não só dava para fazer tecnologia, mas absorver aquilo que o BPO, o call center tem de mais rico, que são as pessoas, e transformar as necessidades das pessoas em realidade. E aí, só um ponto para completar. Uma das coisas que a gente mais gosta é de melhorar a vida das pessoas dentro da operação, para que elas melhorem a vida dos consumidores. Sim. A gente sempre focou em soluções que estavam voltadas a como é que aquela pessoa vai estar feliz trabalhando numa operação que é repetitiva. Então a Zendesk foi um caso, e depois a gente lançou a 55PBX, que a 55PBX foi uma solução de telefonia na nuvem, embarcada dentro de Zendesk, embarcada dentro de outros CRMs, que permite que você faça integração de CTI. Então eu sei que a Yalabá tá ligando porque eu já tenho o número de telefone dela. Pelo número de telefone eu já puxo o ticket dela e eu já sei que ela tem um ticket aberto comigo de uma troca. Então eu já consigo, quando eu vou te atender, quando a gente vai te atender, já consigo falar: oi, Yalabá, tudo bem? Eu vi aqui que você deve estar ligando por causa disso, é isso mesmo? Então vamos tratar o seu caso. E aí a gente economiza de 1 a 1,5 minutos por chamada por dia.
muito menos clique do agente e aí muito mais satisfação do cliente. Sim. Então, voltando para a visão e estratégia, a visão sempre vai ser essa. Pô, como é que eu consigo melhorar a vida das pessoas? Porque a gente acaba melhorando a vida também do cliente que contrata a gente. Aquele que confiou na gente, ele recebe uma promoção porque a gente conseguiu apoiar em algum processo, ele ganha um bônus a mais porque ele vendeu mais usando a nossa tecnologia. Sim, então, a gente tenta sempre devolver aquilo que a gente recebe. Agir nisso numa via de mão dupla, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente, né, até para ficar um pouco claro, ver se compreende bem, vocês permitem, na verdade, vocês possibilitam e criam algumas soluções para algumas empresas de forma estratégica. Vocês subsidiam isso. Sim. Acontece dessa forma, né, diretamente ou indiretamente, então o que você viabiliza, você talvez enxerga a necessidade, é porque eu sou cliente direto ali, por exemplo, a Zendesk é o seu cliente. Então, indiretamente, e você oferece a solução para ela e para outros mercados. Sim. Isso abre para você ter a possibilidade de alcance maior de pessoas através de um único cliente que vai te criar essa estratégia. Claro, claro. E muitas vezes a Zendesk, como parceira nossa, também possibilita para a gente expandir essa tecnologia para outras empresas que também precisam. Então, por exemplo, hoje a 55PBX tem milhares de clientes com várias integrações, não só Zendesk, com Salesforce, com Pipedrive, com Movidesk, com todas as soluções hoje de CRM de mercado, mas foi graças a uma primeira necessidade que eu tive lá atrás de falar assim, pô, isso aqui tá muito ruim, esse processo de integração de telefonia com CRM. Porque a maioria das empresas falam, eu sou omnichannel. Mas a hora que fala, e o telefone, onde é que tá? Não, meu telefone não tá integrado, é um PABX físico que está aqui na operação e não tem essa relação de centricidade de cliente de novo. Porque aí o telefone estava sempre fora desse escopo. Sim. A preocupação da 55PBX foi como é que eu consigo colocar o cliente dentro do mesmo cenário em qualquer canal. E aí que a gente incluiu. E aí a Zendesk ajudou muito a gente a disponibilizar essa solução para outros clientes e outros mercados. E criou, na verdade, né, como um case geral ali, por ser uma plataforma grande que envolve essa parte toda de CRM, possibilitou toda essa viabilidade. E até a gente falando nessa questão do full, né? Porque eu gosto muito dessa parte de personalização, que é uma forma de você personalizar e que a gente vem até focando e falando bastante mais sobre hiperpersonalização, né? Porque é uma coisa mais específica. E aí até as pessoas ficam, mas qual que é a diferença? É porque, primeiro, que as pessoas gostam de criar as coisas, né? Porque tudo que a gente cria hoje, que a gente fala de customer experience, isso aí é coisa que existe há 20, 30 anos, mas é porque a gente precisa padronizar uma linguagem de forma mundial, então eu acredito que daí as pessoas vão criando lá os nomes para facilitar e todo mundo falar a mesma língua. Mas a gente falando sobre essa questão de personalização e hiperpersonalização, eu também tenho muito essa ótica, eu acredito que isso hoje é um dos grandes questionamentos de grande parte do cliente para o mercado, com as empresas, vem primeiro nessa tratativa de abordagem inicial, porque as empresas querem sim tratar ou trazer de uma experiência positiva para o cliente, porque a gente prega isso, o cliente é nossa... Tem toda aquela leitura. Sim. Mas é aquilo que eu falo, o cliente vai entrar em contato, eu vou ligar para o Bruno demora 5, 10 minutos para poder me atender. Eu vou ligar pro Bruno, eu preciso fazer uma narrativa e o Bruno, de repente, identifica, não, mas espera aí que eu vou identificar, que eu vou sinalizar aqui para outra. E isso tudo se torna de uma forma otimizada com essa ferramenta que vocês possibilitam e eu consigo canalizar a solução de imediato. Perfeito. Esse é o real objetivo. E nessas empresas que vocês conseguiram fazer, né? Implementar para que isso fosse, como é que foram os resultados? Quais foram os principais, como é que eu posso colocar assim, contrapartida do que elas sinalizaram? Obviamente, tipo, de retenção, de fidelização. Porque é importante a gente poder trazer isso, porque eu sei que nem todo mundo ainda tem a possibilidade de ter uma ferramenta tech lá para otimizar. Perfeito. Não está acessível tanto para todos. Apesar que existem vários CRMs, várias plataformas que você consegue fazer por planos, né? Por quantidade de base. Começa lá por R$100, R$200. Sim, você tem possibilidade de automatizar, digitalizar processo. Exato. Então, assim, por essa questão dos números, que eu acho que tem que ser muito por resultado, coloca um pouquinho pra gente sobre o que foi de ganho positivo, porque como empresários donos de negócio, as pessoas sempre precisam pensar pelos dois lados. Total. Pra entender, olha, a aplicabilidade disso é importante, é necessária, porque a experiência do cliente não é simplesmente uma tratativa de você ser simpático comigo aqui, você se fazer compreensível, é algo muito mais profundo do que isso. Sim. E a gente precisa mostrar isso muito na prática, numa operação. Então eu queria que você traduzisse um pouquinho mais isso pra galera poder ter essa identificação visual. Ótimo. Tá ótimo. Acho que assim, primeiro de tudo, a gente vai entender cada caso de cliente como um caso específico e vai trabalhar em cima daquela dor. Não dá pra resolver tudo. Todo mundo fala assim, eu quero automatizar todos os processos.
legal, mas a gente tem que começar pelo que dá mais trabalho, pelo que é mais custoso. E normalmente você vai ter um resultado melhor em cima dele e depois vai replicando isso para outros, né? Dando alguns cases aqui, porque são cases públicos também, então saiu matéria sobre isso. A gente fez uma URA para Connect Car, que quando você liga, aí é uma URA da 55PBX, você pode ter até 70%, o cliente final, a Connect Car, pra gente, Connect Car chegou a ter 70% de retenção de chamadas que não vão mais para uma nota aí. Eu vou anotar porque eu gosto de número. Adoro números. 70%. Então, tá bom, Bruno, mas o que faz? Porque muitas vezes a retenção é aquela que você retém, mas não resolve, né? Então, 70% de retenção com resolução. Que a gente faz, por exemplo, a identificação da placa do carro do cliente. Se o cliente parou no pedágio e não consegue passar, ele liga, ele consegue fazer um processo para realizar o pagamento sem um atendimento humano. Então tem uma série de bloquear a placa. Então, por exemplo, uma empresa que tenha lá 5, 10 placas, precisa bloquear uma placa para não funcionar em pedágio, consegue bloquear tudo pela URA sem um atendimento humano. Então, esse é um caso que a gente até conversou com o Connect Car e falou, tá bom, mas e aí, qual que é o grande ganho? O grande ganho é colocar as pessoas para fazerem aquilo que as pessoas devem fazer. Aquilo que o robô faz, deixa o robô fazer. Então, eu nem acredito muito que retenção ou que qualquer um desses processos de automação tiram realmente empregos. Eu acho que se você está preparado, minimamente preparado, você consegue mudar o escopo de trabalho, né? E aí não ser substituído por uma máquina. Acho que tem outro caso, alguns casos importantes que aí talvez eu não consiga citar nome das marcas, mas, por exemplo, URA de atendimento de cartão de crédito ou de cartão de benefício. Então, imagina que a gente desenvolveu uma URA na 55PBX que você consegue bloquear cartão, solicitar saldo, segunda via de cartão, tudo isso sem atendimento humano, tudo com robô. E aí a gente fala de em torno de 30% a 40% de retenção. Tá? Agora tem um projeto muito novo nosso que chama ConCX, que é um concierge de CX. E é uma solução da BCR com toda uma estrutura que a gente está montando de inteligência artificial. O ConCX, ele resolve duas dores hoje pra gente. Esse eu tenho números bem legais para te passar. A primeira dor, que era uma dor muito grande que eu tinha, que você sabe bem qual é a de monitoria de qualidade de contact center. O quanto a gente sofre para saber se realmente aquelas informações são verdadeiras. Sim. E o tempo que a gente precisa para conseguir ter a resposta sobre uma determinada pessoa, uma determinada equipe de atendimento. Sim. Né? Então, para quem não conhece, falando rapidinho, monitoria de qualidade é uma pessoa que fica escutando ligação ou analisando ticket de e-mail, ou de chat, ou de WhatsApp, e vai dar uma nota para aquele atendimento. Então, a Yalabá atendeu o Bruno, a Yalabá falou o nome da empresa corretamente, e ela foi proativa, empática e resolveu o problema. Nota 10. Qualquer tipo de problema que a Yalabá teve no atendimento, vai descontando alguns pontos. Né? Basicamente é isso. Eu fiz isso por um tempo. Quando eu trabalhei em ouvidoria, eu fiz isso por um tempo. Você sabe bem como é que é. O que a gente desenvolveu como uma dor muito grande que eu tinha é como é que eu consigo fazer um sistema que seja rápido, porque eu não posso esperar às vezes 1, 2 meses para ter um feedback de um agente, ou 1, 2 semanas. Sim. Que não seja enviesado, porque vai que eu sou um monitor de qualidade e eu não gosto da Yalabá e eu vou dar uma nota ruim porque ela não me emprestou R$10 pra gente tomar um café. E como é que eu consigo ser menos custoso? Porque em call center a gente acaba olhando o custo na vírgula, né? E a gente desenvolveu uma plataforma que você consegue monitorar milhares de tickets e de chamadas, então tem a transcrição da chamada, com todos os tópicos de atendimento, então saudação, empatia, tratativa, resolução, todos os casos. Você pré-insere pela diretriz ali do que você deseja, pelo seu escopo. Perfeito. Então eu simulo ali um monitor de atendimento e ele me dá uma resposta em segundos daquele atendimento que foi realizado, já com as notas e com o custo, que eu fiz uma conta, o custo de uma monitoria num call center, eu não sei se já chegou a fazer essa conta. Não. O custo de uma monitoria em call center custa R$25 para cada monitoria daquelas que a gente recebe. Aquela ficha respondida. Para analisar ali uma. Tá. A ferramenta ConCX vai para uma redução de 90% desse custo. Então a gente está falando que a gente consegue... Você está falando só de custo financeiro, fora o custo
Que é tipo assim, fora a questão do tempo, que eu acredito que é uma coisa que é impagável. Porque quanto tempo se leva pra você fazer toda uma análise ali, realmente monitorar, deixa eu escutar de novo. Não, pera que eu não prestei atenção. Tem tudo isso também que afeta. Tem tudo isso também que afeta e, principalmente, que vai te gerar uma mudança de jogo muito mais rápida. Poxa, eu vi que a Yalabá tá top, tá ótima. Top não é muito legal de usar. Tá ótima. Eu vou colocar ela como uma supervisora ou como uma líder. Então, eu consigo também ser mais justo com a operação. Sim. E aí, do ConsciX Monitor, que é essa ferramenta, a gente percebeu um negócio interessante também. Quando a gente estava fazendo o teste, a gente colocou na operação da 55PBX para monitorar os atendimentos da 55PBX. Na primeira semana foi o caos. Os caras falaram assim, não, isso aqui tá errado, eu não quero ser monitorado, eu não posso aparecer aqui, a minha nota não pode aparecer, eu tô sendo exposto. E coisas desse tipo. A gente falou, bom, interessante, mas olha o lado bom da coisa. Justamente você está sendo monitorado, você pode melhorar. Veja o lado bom e não só o lado ruim, né? E aí, obviamente que não foi todo o time, uma parte entendeu o benefício da tecnologia. Sim. Na segunda semana, eles já começaram a fazer um pouco daquilo que a ferramenta sugeria. Porque além da gente dar nota, a gente fala onde que errou e quais são os pontos de melhoria. Tá. Então, olha, melhora nesse ponto, aqui você usou gerundismo, aqui você não deu a tratativa correta. Então, a própria ferramenta já traz toda a ficha dentro do ticket. Tá. Então, assim que você finaliza o ticket, você já consegue ver a tua ficha de monitoria, certo? Na terceira semana, eles estavam disputando a nota já. Então, eu tirei 9,5 nesse ticket, você tirou 8, então você vai pagar a feijoada, eu vou pagar a feijoada. Então, começou a ter um negócio que é aquilo que você falou. Não só o custo financeiro, mas a operação própria já conseguiu melhorar e conseguiu direcionar o negócio. Então, o ConsciX Monitor, para a gente, está sendo uma solução muito bacana, porque é uma grande dor a gente ter que fazer monitoria de atendimento. E aí, a tecnologia, eu acho que ela resolve esse problema, porque quem faz monitoria de atendimento, normalmente, é uma pessoa capacitada para fazer atendimentos ou para trabalhar em outras áreas dentro do call center. Então, a gente não mata essa posição de trabalho. Ela continua existindo de outra forma. E nunca vai tirar todos os monitores, porque você ainda precisa fazer o feedback da plataforma, ver aquilo que não funcionou, certo? Então, isso aí já deu um resultado sensacional. O outro é o ConsciX Agent. O que o ConsciX Agent faz? Ele pega todos os tickets, ele faz aquilo que o Monitor não faz. Tá. Então, o Monitor vai olhar para humanos e vai ajudar os humanos a atenderem melhor. Essa é a missão do Monitor. O Agent, ele vai responder tickets que estão voltados a integrações e a casos específicos de cliente que a gente consegue monitorar e fazer uma resposta humanizada através da inteligência artificial. Então, qual que é o maior motivo de contato normalmente de e-commerce? Status de pedido. A galera acaba de comprar, pouco ansiosa, já tá chegando, nem pagou o boleto. Já tá chegando pra ver aí, você precisa pagar primeiro. Né? Exatamente. Tô chegando. É tipo aquilo. É isso aí. E aí o que a gente conseguiu fazer a gente criou dentro da mesma plataforma uma integração com vários e-commerces e ferramentas de transporte. Então lá tem Correios, tem a Log, tem todas essas empresas de transportadoras. Em geral. E aí a gente consegue olhar para o pedido. Então, Yalabá vai mandar uma mensagem falando, cadê o meu novo iPhone? Coloca às vezes o número do pedido, às vezes a gente consegue buscar pelo seu e-mail que você coloca, que você manda o e-mail. Sim. Então quando a gente consegue traquear, a gente nem pergunta qual é o número do pedido. A gente vai buscar as informações nessas plataformas. Então, será que já saiu da VTEX, porque já foi feito o pagamento e agora foi para um ERP e está na Log, por exemplo? Então, a gente consegue identificar exatamente onde está. Até aí, qualquer humano também consegue, certo? Não fiz. Sim. Já fiz uma melhora do processo, mas não revolucionei o negócio. Mas o que é mais legal é que a gente consegue responder de uma forma muito humana. Então, tem um cliente nosso, um cliente foi lá e mandou um e-mail falando assim, olha, eu queria muito que o pedido chegasse logo, porque eu quero fazer muitos gols com a minha chuteira nova. Beleza. Específico. Se a gente fosse, normalmente, e aí eu não culpo o humano de jeito nenhum, tá? Mas como a gente tem os números para bater de e-commerce, que eu preciso chegar no número e atender 100 clientes por dia e tal, ele ia utilizar uma macro, um texto de uma resposta pronta, ia responder, ia falar, olha, seu ticket está aqui, o seu pedido vai chegar em tanto tempo, qualquer dúvida eu posso te ajudar, né? E aí ia acabar. Sim. A IA respondeu em tipo 3 segundos, o que até a pessoa acha estranho, porque como é que alguém consegue responder em 3 segundos? Não deu nem tempo de você ler, como é que já respondeu. Exatamente. E aí a gente até olhou ali que a resposta
tava falando assim no final. Deu todo o status do pedido, então, oi lá, Yalabá, o seu pedido vai chegar na data tal, então ele consegue pegar todas as informações certinho. No final ele falou assim, espero que você faça muitos gols com a sua nova chuteira. Então é uma coisa que muitas vezes... Uma pessoa não faria. Uma pessoa não faria. A gente tem casos muito legais na BCR, e eu tava até fazendo uma mini entrevista na BCR com uma galera antes de vir pra cá, pra pegar uns últimos insumos. E a galera já tá começando a fazer esse tipo de trabalho, ou já faz esse trabalho há algum tempo. Então, por exemplo, na Santiliana, que é de material escolar, a galera liga e fala, oh, que legal, então que bom, um bom ano letivo pro seu filho, o material tá chegando aí, fica tranquila, vai dar tudo certo. E a gente já tem essa preocupação, mas muitas vezes a gente acaba mecanizando o processo e não dá pra fazer sempre. Mas a gente já tem pessoas que são 1000 vezes melhores do que robô. Mas o robô faz um trabalho mediano legal, sabe? E nesse caso do Concierge Agent, a gente conseguiu 25% de todas as respostas da empresa através dele. A gente conseguiu uma satisfação maior do que a satisfação humana. Você sabe o comparativo do humano pro dele? O humano tava tendo, em média, 30% a menos de satisfação positiva do que o agent. Então o agent tava com 90%, o humano tava com 30% a menos do que isso. Até por volume de final de ano, Black Friday e tudo mais. Então a gente instalou o agent bem no final do ano, tá? E o mais bacana a gente não precisou tirar ninguém da operação. Porque as pessoas estavam fazendo os processos mais complexos. Né? Então, isso que é legal também. E aí a gente tem um custo com agent de um terço, em média, do custo de uma PA. Então, se um humano... Lá, de novo, custo por atendimento. Né? A gente falou do custo de monitoria de R$25. Um custo por atendimento vai variar entre 5 e 10 reais. A gente está falando de um terço desse valor para ter um agente de atendimento que vai atender de forma humanizada, recebendo uma satisfação muito próxima do humano, por um custo que baixo, de um terço. E para um resultado que vai ser positivo, né? Exatamente. Comprovadamente. E esses pontos que você trouxe agora na narrativa, primeiramente, né? Parabéns pela construção, eu amo de ver essas construções, e por mais, e assim, na hora que você tava narrando, e a gente vai, né, a galera que tá acompanhando também vai perceber que a gente vai colocando pontos de criações automáticas, que a tecnologia vem favorecendo. E aí, isso quebra a barreira das pessoas entenderem que a tecnologia vai substituir o humano, por quê? Porque, gente, quem que dá esse direcionamento? Quem que cria toda essa possibilidade? Quem que desenvolve e consegue enxergar que é importante a IA fazer essa leitura e transformar nesse feedback? Como é que ela vai fazer toda essa sinalização? Ou seja, é um caminho para poder ser feito em conjunto, né? Até o Salib, que é uma pessoa que eu tive com que a gente conversou também por um tempo aqui, ele fala bastante sobre a parte de inovação. Se não me engano foi Walter Longo, que é um amigo dele, e que ele diz que na verdade não vai ter substituições. Que na verdade a máquina mais poderosa que vai vir a existir é uma pessoa e a junção dos dois. Não é a máquina que vai substituir. Então, esses dois aqui, que daí realmente ninguém vai ter a possibilidade de segurar. E foi o que você falou. Eu não tive desligamento, não precisei desconectar, fazer layoff na minha empresa. Por quê? Porque é justamente esse o ponto. O que dentro do meu negócio eu consigo, de certa forma, otimizar para uma parte que uma tecnologia pode me beneficiar para que eu tenha tanto pessoas quanto mais tempo para poder trazer outras soluções que eu oferte novas experiências. Esse precisa ser o principal objetivo. A gente sabe que existem... Eu vou pedir até pra você falar um pouquinho mais sobre isso, porque você é o cara da tech, o cara da tech tem que falar pra mim. E aí, ou seja, se a gente pensar, porque não é tudo que você vai conseguir colocar dentro de uma exatamente. Eu, pelo menos, acredito e entendo que não. E como você falou, por exemplo, a gente quer ter a coisa cada vez mais humanizada. E, de certa forma, a gente consegue, né? Eu tenho até uma amiga que ela falou isso um dia, ela falou assim, a gente é bom um robô humanizado do que você ter um humano robotizado. Perfeito. É isso. Não dá. Isso aí. É isso aí, exatamente. E a gente olha que isso acontece muito porque justamente os maiores motivos de contato, você tem lá um paretão de 80-20, você vai ter ali um caso que é o maior volume do teu contato da tua operação. Então, por exemplo, indústria alimentícia, o que vai pegar? Qualidade de produto, às vezes um produto que tem algum problema de armazenamento e ele mofa ou ele estraga, sempre vai estar relacionado à qualidade de produto. E-commerce, status de pedido, troca e devolução. E assim por diante. Então você tem estruturas já pré-definidas do motivo de contato que a pessoa vai falar contigo. Sim. O que a gente está mudando o jogo? Tem um outro caso que é de uma empresa que trabalha com a gente, que é de bebida alcoólica.
onde a gente usa um robô de WhatsApp, também desenvolvido por nós, chama Coma, que é Communication Manager. É uma plataforma integrada com a Zendesk que permite você disparar o WhatsApp, ter bot de WhatsApp receptivo, tudo isso dentro da estrutura da Zendesk para ter a centricidade de novo. A gente ter todas as informações no mesmo lugar. Então, beleza. A pessoa quer comprar um chopp e ela, o que ela faz normalmente? Ela vai usar o bot para saber qual é a loja mais próxima para comprar essa chopeira, tá? Quando ela faz isso, a gente já tem uma triangulação de CEP que vai direcionar para a loja mais próxima. Mas a gente pergunta, você não quer comprar aqui? Você já está no canal? Talvez você compra com a gente e a gente te entrega. A gente conseguiu virar boa parte do atendimento que era as pessoas que ligavam e falavam assim, qual é a loja mais próxima? Sim. Para as mesmas pessoas que respondiam onde ficava a loja mais próxima e agora elas vendem. Então a gente conseguiu, através da tecnologia, virar a chave de uma operação inteira. Eram tipo 15 pessoas que faziam atendimento para falar onde é que é a loja mais próxima. Agora são 15 pessoas que vendem produtos e vendem mais produtos e tiram dúvidas e falam, esse chopp aqui é mais para uma ocasião de inverno, aquele chopp é mais para uma ocasião de verão. Você consegue trabalhar muito bem as mesmas... E assim, não mudamos nem as pessoas. Não é que a quantidade se manteve. As mesmas pessoas, os mesmos humanos continuam na operação. Trazendo isso. Mas isso também, né, Bruno? Tipo assim, acontece... Até teve uma outra pessoa que a gente estava gravando um episódio aqui, quando há realmente uma escuta e um olhar para as informações que você tem dentro do seu negócio. Porque onde grande parte peca, né? E aí como eu atuo, né, para essa parte interna, por vezes, na empresa, para auxiliar nesse direcionamento, nessa construção, é porque eles não acompanham, e por vezes nem se tem, esses dados para entender qual é a minha maior natureza de demanda que eu tenho de problema aqui. Porque foi o que você sinalizou. Qual que, por exemplo, se eu pegar numa empresa, né, de transporte, por exemplo, qual que vai ser a maior demanda que a pessoa vai querer ver? Pô, e acompanhar o meu status. Né? Eu saber que eu comprei, qual é o caminho, quanto tempo vai chegar, ou seja, eu atualizar isso. Então, por que não eu agir de forma preventiva e já startar isso para o cliente de forma automatizada? Então, assim, eu ir atualizando para ele, já dando isso como boot para ele já automático. Então, ou seja, eu sei que ali eu estou garantindo uma satisfação dele, porque daí ele fala, ai, graças a Deus, eu ia olhar agora. Eu ia ter que sair pra lá pra pegar um negócio e comprar. Exatamente. Nossa, eu ia olhar agora que ia dar uma busca pra poder digitar o meu código pra saber se já saiu, se não saiu, como é que tá. E aí a própria empresa, ela já vai fazendo essa jornada pro cliente. Mas o que eu não sei, né? E aí, de repente, você pode trazer um pouco mais sobre isso. O que eu vejo de grande parte, pelas que não conseguem ter essa construção, essa clareza do dado, é, na verdade, porque não tem o dado. Sim. Porque não consegue, na verdade, traduzir esses dados para aquela necessidade do negócio e eu consegui identificar, sim, se eu tenho isso aqui para mim, se eu tenho lá uma demanda, né, mensal e onde eu tenho 30% de concentração, onde as pessoas me perguntam onde eu compro bebida e etc e tal, se eu não paro para olhar isso aqui, não vai ser para lá que eu vou olhar onde eu vou otimizar meu processo. Exatamente. A ótica que vocês utilizam é nessa linha. É essa a busca que vocês fazem para poder trazer essa solução de otimização. O que a gente pensa sempre primeiro é o seguinte... Como é que funciona o teu negócio? Você vai comprar uma ferramenta que é SaaS, como o Zendesk, Movidesk, qualquer outra plataforma de CRM, você vai ter que inserir as informações ali para alguém imputar. Sim. Né? Depois dentro do atendimento. O começo que normalmente se erra é aqui já. Porque você vai inserir informação que não faz sentido, a pessoa vai cadastrar aquele ticket de um jeito errado e aí você já perde as informações no final. Então, a primeira coisa que a gente mais se preocupa é como é que eu faço realmente um entendimento do que aquela empresa vende, o que aquela empresa faz e quais são os principais motivos de contato daquela empresa. A partir do momento que você tem isso, você já tem metade do ganho, do jogo ganho. Né? Analisar o resultado é o primordial, mas ninguém consegue. Porque tá todo mundo atolado fazendo um monte de coisa. Todo mundo pagando incêndio. E aí a linha de custo do saque só aumenta, porque ninguém parou para olhar. Tem um caso interessante que a gente conseguiu através de BI, para uma empresa de indústria alimentícia, resolver um problema de linha de produção. Porque o que a gente fez? A gente falou assim, bom, se 70% das pessoas ligam para falar de qualidade de produto, e essa empresa tem várias indústrias, tem várias linhas de produção, e isso foi uma ideia nossa, inclusive. Por que a gente não pega o código do lote, coloca no ticket, e através disso, e o lote tem uma variação de números que significa quando ele foi produzido, onde ele foi produzido, em qual linha de produção ele foi feito. Né? Então, toda a construção do código de qualquer produto ali de lote tem uma identificação por trás. Sim. E aí a gente foi lá e começou a olhar. E a gente viu que alguns produtos estavam relacionados a uma linha de produção e a um determinado horário.
Então você via que aquilo estava relacionado às vezes com um turno diferente que não estava sendo treinado, com um armazenamento que não estava acontecendo. Tudo isso através do atendimento. Identificar na raiz o problema. Identificar na raiz. E usando uma pesquisa super barata, mas super fiel, que é o consumidor. Não é? Exatamente. Ele tá ligando de graça e ele tá falando para você o problema que você tem. Então a gente sempre se preocupou em pegar esses dados e tentar transformar isso. Hoje é um dashboard que roda nessa indústria inteira, é um BI que a gente desenvolveu, que roda na indústria inteira mostrando quais são os principais pontos de problema no saque, no atendimento, relacionado a quais linhas de produção daquela determinada indústria. Então isso vale para tudo. Isso vale para quem quer vender chopp, isso vale para uma indústria alimentícia, isso vale para e-commerce. A gente consegue olhar hoje para esses nossos clientes, as empresas, de uma maneira como fonte de inspiração para criar novos produtos, tecnologias e para resolver os problemas deles no dia a dia. E você sinalizando isso, por exemplo, né? A gente tá falando aqui várias vezes de PA, de saque, etc e tal. Eu vejo que dentro dessa possibilidade de a gente realmente promover essas soluções para o cliente, eu vejo como grande ponto de fonte de informação o nosso próprio saque, né? Que é onde a gente consegue coletar as informações para que eu possa trabalhar, identificar problemas raiz, corrigir meu processo, corrigir minha jornada, para que eu possa realmente não permitir com que aquilo aconteça novamente. Só que eu vejo que não é bem assim na prática que grande parte das empresas conseguem ter esse olhar e esse cuidado de escuta ativa para que ela realmente utilize isso a favor. Pelo menos é a sensação que eu tenho. E eu queria saber a sua visão perante isso. Porque o que eu vejo, e que eu até... Agora eu não lembro qual foi a pesquisa que eu vi um tempo atrás, onde sinalizando de grande parte dos líderes comerciais que eles identificaram que eles próprios tinham uma dificuldade em estruturar uma equipe de atendimento. Por quê? Por eles não conhecerem bem da operação como funciona. Perfeito. Então, eu vejo, às vezes, como você, por exemplo, foi um cara que foi dominar essa área e você não tinha ali a ação dentro de uma operação de atendimento ao cliente. Mas você criou, desenvolveu essa expertise. Qual que é a sua visão, a sua percepção no geral, quando você navega por esses pontos? Você já percebeu isso? Falam pra mim um pouquinho, só pra poder ver se no meu radar eu tá meio falho ou se tá dentro dessa linha também. Você tem razão. Acho que a gente ainda tem um volume de empresas que tem aquele processo e acabou. Talvez porque não pode mudar por uma questão de legislação ou porque o processo já é assim e às vezes a matriz fica fora e ninguém consegue ter poder para alterar aquele determinado processo. Então aquilo vai acontecer daquele jeito e ponto final. Tem outros casos de empresas que não querem mudar por uma questão de custo ou por uma questão de entendimento de que aquela, por exemplo, trocar uma peça, trocar um produto ou alguma coisa do tipo ainda é mais custoso do que manter o cliente feliz. Então a gente ainda tem esse cenário que você está falando que cara, às vezes, sei lá, uma joia, uma semi-joia, um produto da Pandora que vai custar ali, que aí é uma joia no caso, que vai custar ali R$300. É caro. Sim. Muitas vezes você tem ali um produto que talvez é muito difícil você conseguir vender e gerar lucro com toda a estrutura que você tem que ter de anúncio, atendimento, logística, site no ar, a taxa de pagamento, a taxa da fraude. Então você tem toda uma composição de custo que se você realmente abrir a porteira e liberar para todo mundo uma troca mais fácil, você pode ter realmente um prejuízo. Mas normalmente quando você olha o número a fundo, você vai ver ali que é 1%, 2%, 3%, 5% de base de cliente que você vai precisar tomar alguma ação. Em cima dessa base, se você olhar quem que é o seu cliente que está perguntando ou que está pedindo isso, você consegue tomar uma decisão melhor. Então a gente volta para os dados. Porque se eu sei que a Yalabá que já comprou 20 pulseiras da Pandora, com todos os tipos de charmes possíveis e que já gastou mais de 20 pau na Pandora, será que dessa vez ela não tem razão? Nas outras centenas de vezes ela comprou e não falou nada, mas uma vez que ela reclamou, então a gente precisa começar a ter um olhar mais profundo em cima do que a gente estava conversando, do cliente, da pessoa, do consumidor individual. Sim. A gente já vê uma mudança. Então, como a gente trabalha muito na BCR com clientes, com empresas que fazem muito D2C. Então, Direct to Consumer, onde ela produz e ela mesma vende. Tá. A Pandora, que eu dei o exemplo, é um cliente parceiraço nosso, que tem ali, não tem o custo do varejista no meio, muitas vezes. Isso ajuda a ter uma margem um pouco melhor. Exato. E esses caras, eles já entenderam o jogo. Esses são os caras que a gente tem trabalhado melhor
e a gente tem conseguido um resultado melhor. Por quê? Porque se ele é o cara que produz e ele é o cara que vende e não tem um intermediário no meio, ou não muitos intermediários no meio, eles têm começado a usar uma faixa maior, um valor maior para o customer experience. Sim. Para eu reter o meu cliente, para eu ter uma lealdade maior do meu cliente. Então, assim, ainda vejo, respondendo a tua pergunta, mas essa fatia tá mudando porque realmente Kotler falava, o Philip Kotler, uma das poucas coisas que eu aprendi na faculdade de marketing, é que custa muito mais caro você ter um cliente novo do que você manter. E ele falava isso... Entre 5 a 7 vezes mais caro para você trazer um cliente 30, novo. 40 anos atrás ele já falava isso. E a gente está aprendendo isso agora na prática. Exato. Né? Então, realmente, essa visão está mudando, inclusive para varejistas. Essa visão está mudando para estruturas que têm uma linha de custo menor. Você começa a ver WhatsApp e empresas que nem pensavam nisso. Empresas mais tradicionais estão começando a ir para a tecnologia. Então, acho que é uma questão de tempo e maturidade de mercado. Acho que essa é a nossa visão. Porque, antigamente, você sabe muito bem, linha de custo, call center era entre as top 3 de qualquer empresa. Tem muita empresa olhando já hoje o call center como o customer experience como investimento. E que eu acredito que é o que deve ser... Eu que sempre defendi o peixe, por eu ser sempre da área, eu sempre acreditei que não era um custo, entendeu? Até porque eu comecei numa operação, né? Eu comecei num call center também, eu comecei como atendente, passei para atendente numa empresa e foi lá que eu comecei a minha jornada. Depois passei a ouvidoria, monitoria, gestora dessa área e foi assim que fui galgando durante todo esse percurso. E isso você falando era exatamente sobre a ótica, que tinha sempre aquela questão custosa. Mas o que eu acredito que fez a gente transformar na época... E o olhar que tinha de tratativa, e foi aí que eu vi que na época era o que já ia direcionar o meu caminho para toda a minha jornada, foi porque a minha preocupação sempre foi essa da solução e o olhar naquela coisa imediata para o cliente. Por exemplo, se eu tô falando de... Não que eu seja uma pessoa com tanto tempo de vida assim, tá, gente? Mas eu tô falando disso... Então, foi ontem, entendeu? Foi ontem, mas tem pouquíssimo tempo, mas já tinha esse cuidado. De eu tentar e de eu entender qual é o histórico que tá sinalizado desse cara, pra eu poder saber, poxa, o cara tá reclamando, tá fazendo questão disso. Poxa, é um cara adimplente, é um cara que sempre pagou em dia, é um cara que nunca veio aqui e prejudicou lá. O que dá pra se analisar nesse caso, né? Será que de repente de fato não é isso? Porque a gente tem que, né, que a gente chama de saúde do cliente também, que os atendentes a gente olha por trás, né? Um health scorezinho que a gente cria e a gente tinha isso lá, não vou falar que é lá há muito tempo, pra não ter que... pouco tempo aqui, a gente já tinha esse olhar. Então, por exemplo, o Bruno, de repente, se ele passar pra mim, era aquele cliente problemático que toda vez o Bruno só ligava pra reclamar, a gente já tinha uma sinalização dele. Então, quando o telefone tocava, eu já sabia que era o Bruno, então eu já ia preparado pra saber, falar, vem agora mais uma nova do Bruno, o que o Bruno vai falar? E aí eu acredito que, por exemplo, eram ações que nós já fazíamos lá, mas que a tecnologia vem para facilitar, vem como um facilitador para poder fazer com que haja toda essa otimização, né? Onde a gente consiga ter um tempo de resposta. Mal leu, já respondi, e naquela época eram as métricas que a gente tinha que cuidar, porque a gente tinha que acompanhar um tempo de atendimento, um tempo de espera, um tempo de toque, para saber quanto tempo o atendente tá fazendo, e com essas possibilidades, a gente otimiza muita parte desse processo. E eu tenho o Bruno, que eu vou conseguir desenvolver, investir e deixar ele pronto para poder fazer com demandas que vai me dar um resultado muito mais estratégico. Pelo menos assim, essa é a visão que eu acredito que dá para se pensar, e como você falou, e até as próprias ferramentas, o WhatsApp, principalmente, que é uma das grandes ferramentas que a gente utiliza, o próprio Instagram, você consegue, de uma certa forma, para quem ainda não tem a possibilidade de investir numa empresa dessa, você consegue inserir esses boots ali para você poder ter a resposta imediata. O WhatsApp tem cada vez mais se estruturando para possibilitar isso pra gente. Sim, total. Para permitir com que isso fique acessível para todas as pessoas. Então, ou seja, isso é uma navegação, você está cada vez mais desenvolvendo a parte tech, então eu queria ver... E qual que é a sua visão de percepção para os próximos anos? Cara, a gente está fazendo uma otimização nessa linha, vocês hoje entregam mais soluções de toda a jornada de experiência. Qual que é essa perspectiva ou visões de novas possibilidades que vocês enxergam, trazendo a IA como uma grande aliada para essa entrega? Ótimo ponto. Acho que assim, primeiro de tudo a gente tem que, como você falou muito bem, tem que separar, não separar mais o humano da máquina, mas separar essa visão de que um trabalha sem o outro, né? Ou que um vai trabalhar sem o outro. Uhum. Quando a gente começou a montar o ConsciX de novo, voltando um pouco sobre ele, a gente teve um grande ganho quando a gente colocou o time, a liderança de operação, para ajudar a construir o robô, para ajudar a dar as primeiras respostas, a treinar o robô. Então, por exemplo, líderes como Nicole e Rodolfo entraram dentro do Fábio, entraram dentro do dia a dia do negócio para tentar fazer
o funcionamento dessa máquina, que está funcionando super bem. Quando a gente olha para a questão do futuro, o futuro vai ser cada vez mais isso. Vai ser soluções robotizadas feitas por um robô, que nem vai parecer robô, porque com a inteligência artificial humaniza-se essa linguagem. Sim. Os humanos atendendo cada vez mais uma questão de realmente customer success, sucesso do cliente. Oi, Alabá, você está comprando de novo aqui na Pandora. Você ficou sabendo, eu vi que você gosta de Walt Disney. Você ficou sabendo que tem um novo do Mickey aqui. Eu nem te conheço, mas eu puxo um histórico tão grande sobre você que eu já consigo te vender muita coisa como se eu fosse teu pai. Viveu comigo ali. Vivi contigo, te conheci há muito tempo. Então, o grande objetivo da inteligência artificial, principalmente, vai ser liberar os humanos para conseguirem gerar mais resultado que a inteligência não consegue fazer. Acho que esse é um dos pontos. O outro ponto que você falou sobre o futuro, que eu acho que é um dos grandes diferenciais, é a gente conseguir ter mais informação mais rápida sobre com quem a gente está falando e quais as situações que estão acontecendo. Sim. A gente fez um case agora de um projeto de desenvolvimento que não é público, ele é específico para uma empresa, que é uma empresa de alimento para animais, então pet food. E essa empresa, ela tem um tipo de alimento tão específico que existe um veterinário que cuida do teu cachorro, que faz o plano nutricional do teu animal. E aí a gente desenvolveu em vez de ser um CRM, é um PRM, que é um Pet Relationship Manager. Dentro da Zendesk. É demais, o mundo tá demais. Porque isso é muito bom, personalização cara. Não só mais das pessoas, mas de tudo que você quiser, do teu carro, do teu animal, da tua TV, de tudo que você quiser, a gente vai conseguir personalizar muito mais e dar a sensação de que aí com o humano, vai dar a sensação de que eu tô realmente resolvendo um problema muito específico. E vou estar. Porque toda a informação que vem de inteligência artificial e que vem dos dados, eu consigo cruzar isso e mostrar para um agente, olha, o Bruno tem um cachorro, o cachorro chama tal, na última semana ele estava soltando muito pelo, então a ração ideal para ele não é essa, é aquela, ou ele engordou, diminuiu. E esse Pet Relationship Management que a gente desenvolveu, ele vai de acordo com exatamente como que, no final das contas, o meu cliente não vai trocar a ração. Sim. O cachorro do meu cliente vai estar saudável para ele não precisar trocar a ração. Então é muito louco, porque no final das contas, aquela visão lá atrás de BCR de não perder o cliente de maneira alguma, é a visão que o mercado tá atuando também para a gente não ter o risco de perder cliente. Sim. Eu quero manter você como minha cliente sempre. Então, mesmo caso de Pandora, a gente fez um projeto para Pandora onde eu consigo saber tudo que você comprou, caso isso seja permitido pela lei. É só um projeto, nem foi pro ar. Mas se eu sei que você compra Pandora, que você é fã de Pandora, eu sei o que você compra. Sim. Às vezes você consegue saber a profissão da pessoa, o mês que ela nasceu, o signo, se tem filho ou não tem filho, uma série de coisas só pelos charmes que a pessoa compra. Então, se eu tenho todas essas informações, como é que eu consigo personalizar isso para a próxima compra dela? Sim. Mesma coisa da chopeira. Se eu compro chopeira no meu aniversário, ano que vem, se tudo der certo, eu vou fazer aniversário de novo, se não acontecer nenhum acidente. Não mercalço no meio do caminho. Exatamente. Então, como é que eu consigo personalizar essa experiência? Sim, exato. E esse ponto que você trouxe, Bruno, que é o que eu acredito que é o de grande valia para essa questão da hiperpersonalização, e é o que vai fazer com que eu tenha um interesse de estar conectada com aquela empresa, é justamente em otimizar esse meu tempo, primeiro porque tempo hoje é a parte preciosa para todo mundo. Sim. Então, quando eu lido, né, com uma questão das informações, de você otimizar num contato ou você agir para mim de forma proativa, pensando uma nova possibilidade de negócio, porque essa questão da retenção, que é eu estudar o escopo daquele tempo, que entra muito na parte da área de CS, que ou seja, onde eu vou trazer novas estratégias e eu tenho os dados da pessoa que vai me facilitar com o que eu vou propor. Ou seja, porque não adianta você ser equivocado de ligar, eu vou ligar aqui pro Bruno, de repente vou oferecer a chopeira pra ele, o Bruno bebe. Entendeu? Ou, enfim, aqui foi uma coisa, porque você pode ter comprado a chopeira, mas foi pra você dar de presente pra alguém. Eu preciso saber que é o Bruno que consome álcool. Perfeito. Entendeu? Pra eu poder fazer a entrega efetiva pra ele. Então, assim, que daí, ou seja, se na questão da Pandora, a pessoa que compra os detalhezinhos, tem patinha de cachorro, alguma coisa, eu já vou entender que, poxa, tem pet. Exato. Então, é trazer essas informações, e a hiperpersonalização, ela vem como uma estratégia, eu digo que é mais uma estratégia das empresas de criarem, para focar nessa retenção. Porque o que eu quero cada vez mais é facilidade. E essa questão da hiperpersonalização, o estudo do histórico, eu saber cada vez mais da sua vida, talvez mais do que você, é eu já trazer uma solução para algo que você nem sabe que você precisa. Essa é a beleza do marketing, né? Você cria uma necessidade ali que a pessoa nem sabia que ela tinha. Entendeu? Então, tipo assim, é eu imaginar que, pô, que diferença faz eu ter uma pulseira com, sei lá, eu tenho 2 cachorros, por exemplo, Golden.
que amo, sou apaixonada. Não tem uma coisa características dele. E se de repente lá vocês extraem uma informação e pela característica, pô, ela tem pet, não sei o quê, e numa abordagem, né, consegue se extrair essa informação minha e vocês me oferecem algo específico de um cachorro ali, do pet, de um golden, eu falar, caramba, por que eu não teria? Exatamente. Eu quero isso. Então eu acredito que essa visão, eu sou apaixonado por todo esse assunto, porque eu fico assim, meu Deus, é tanta possibilidade. Porque a gente fala que é do entendimento. Por isso que eu não falo nem muito da questão de você compreender a dor do cliente, porque eu não falo que é dor. Ou você entrega uma solução, você entende uma necessidade, né? Você atende uma necessidade da pessoa. E pode ser uma coisa supérflua ou não, pode ser uma coisa mínima que ele precisa para subsistência ou não. Cada um tem a sua necessidade, o seu objetivo nessa relação. E a gente vê o quanto há de possibilidades ainda de entrega, de melhoria para essas jornadas e o quanto há de área para as empresas realmente expandirem nesse alcance para os clientes para um crescimento exponencial, que eu acredito que a gente ainda vai... Eu falo que a gente não teve o boom disso no Brasil. Eu vejo que isso é entre 2024 e 2025, que isso vai ter um grande... Sim. Uou. Também eu não sei qual é a sua visão, mas eu acredito que isso tá pelos próximos 2 anos, da gente realmente olhar e falar, caramba. Eu concordo com você. Acho que a gente está usando ainda muito pouco do potencial das ferramentas. Muito por receio de usar e dar errado, porque a gente começa a ver vários casos de que a IA, por exemplo, ela acaba tendo uma ação que não é tão em conformidade com a empresa. Mas, assim, do momento que a gente consegue ativar e acertar o processo de um atendimento via inteligência artificial, ele vai se tornar cada vez mais comum. De novo, não para 100%. Sim. Porque talvez a gente só vai conseguir enxergar como empresa que a Yalabá tem 2 Goldens se eu estiver conversando com a Yalabá. Sim. Ou talvez fazendo uma pesquisa, mas normalmente num contato. Sim. Né? E aí o que eu vejo que é mais legal de tudo é que a gente vive as dores ou as necessidades do cliente no dia a dia. Então, quando a gente escuta muito a nossa operação, é da onde vêm os melhores insights. Exato. Então, é aquele negócio. Não tem como você não ter humanos trabalhando e só ter máquina, porque quem é que vai alimentar a máquina? Quem é que vai trazer as novidades? Quem é que vai buscar um diferencial? Então, por mais que a máquina sempre consiga substituir o humano em determinadas tarefas, nunca vai ser no todo, porque a relação humana ainda é uma relação que a gente não quer trocar de jeito nenhum. Porque existem, por mais, como a gente falou, né? Por mais que a gente tente humanizar a recepção e a tratativa, né, da IA e que ela tem capacidade de você desenvolvê-la para aquilo, mas existem conexões e percepções até intuitivas, emocionais, que não dá pra você substituir. Exatamente. Entendeu? Que não vai acontecer e de repente foi como? É num contato que você tá de abordagem, que dependendo na hora de você perceber o tom da voz, você vai se conectar com aquilo, de acordo de repente com o sentimento, de acordo com aquilo que você entrega, a solução que você oferece, você vai falar, poxa, isso aqui é importante pra pessoa porque mexeu nesse sentido. Uma IA, por exemplo, pra ela vai ser diferente. Ela não vai conseguir transparecer tanto essa conectividade. Então, eu olho muito para esse lado também. Acredito que as pessoas, elas vão permanecer sendo, obviamente, a essência para que haja essa construção positiva, para que realmente a gente alcance essa excelência cada vez mais dentro do mercado. E normalmente quem tem o medo da substituição do robô é porque não está se preparando ou acha que realmente está abaixo em termos de qualificação do que um robô. Então, acho que assim, a dica pra galera, que muita gente pergunta, pô, mas você tá acabando com o emprego na BCR? Você tá acabando com o emprego no call center? Não, eu não tô. A gente só tá fazendo com que a empresa ainda seja saudável a ponto de conseguir ter clientes e ter funcionários e ter colaboradores. E a gente tá buscando cada vez mais que os colaboradores consigam evoluir. Porque se eu libero o tempo do colaborador, que antes ele tinha que falar um status de pedido e agora ele não precisa mais, eu espero que ele faça um atendimento muito melhor do que ele faz hoje. Então ele ainda precisa se distanciar. A gente não só ele, a gente precisa se distanciar da máquina, evoluindo cada vez mais, treinando, buscando novas tecnologias, entendendo os processos, querendo melhorar. Acho que o principal ponto é esse. A gente só vai perder pro robô o dia que a gente não quiser mais melhorar, o dia que a gente não quiser ser melhor. Concordo plenamente. E, gente, como conversa que é boa, anda muito rápido, foi o que aconteceu aqui hoje, né? Então, assim, pra gente poder caminhar, né, agora pro final, Bruno, eu gosto sempre de entender, pela perspectiva de quem participa com a gente aqui no podcast, de como a gente fala muito dessa relação cliente-empresa e a relação de sucesso é o que rentabiliza, que a gente sabe que é o que nós buscamos hoje, né, entre essas duas partes. Então eu queria saber pro Bruno, o que é uma relação de sucesso para você, cliente e empresa? Acho que a relação que a gente mais vê de sucesso
é quando o cliente, no caso, vai até as nossas operações, os nossos escritórios, e a gente não tem nenhum problema dele entrar na operação, dele conversar com os analistas, dele dar sugestões pra gente, da gente mostrar os relatórios de uma forma clara. Inclusive, a gente nem prepara, às vezes, relatório para o cliente, ele já tem acesso a todos os relatórios, ele já sabe tudo que está acontecendo dentro da operação, e ele vem pedir para a gente apoio em outras demandas daquelas que a gente, teoricamente, não faria no início. Então, para mim, o sucesso é, primeiro de tudo, ter parceiros de longa data. Assim, a gente tem clientes já de 5, 6, 7, 8 anos trabalhando com a gente. Acho que esse é o primeiro ponto, que é muito mais comercial. Então, a gente está conseguindo manter um contrato ativo. Legal, beleza. Mas acho que a grande interação que a gente consegue ter de sucesso é quando a gente consegue receber esses clientes e a gente consegue tratar como parceiro mesmo. Então, o que a gente junto pode fazer para melhorar esse determinado negócio? Quando o cliente acredita nas nossas ideias, e às vezes em umas ideias mais arrojadas, da gente colocar uma inteligência artificial e fazer com que o negócio seja mais lucrativo para os dois lados. Quando o cliente topa esses desafios em conjunto e não trata mais simplesmente uma relação de cliente e fornecedor, e mais uma relação de parceria mesmo. Parceria. Legal, muito bom. Bruno, obrigada pelo seu tempo. Obrigada por toda a contribuição. Aprendi pra caramba aqui também com você. Parabéns pela jornada. Parabéns por estar contribuindo com a gente, pelas nossas experiências positivas aí como cliente de ponta final. Então, fico aqui realmente meu agradecimento por você, por esse tempo aí, por você poder ter contribuído com a gente. Maravilha, eu que te agradeço. Agradeço a poder participar aqui, poder explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, poder desmistificar alguns pontos específicos sobre tecnologia e dizer que, assim, não custa caro você investir muitas vezes em tecnologia. O que custa caro é você não investir em tecnologia. Isso é que no final das contas acaba saindo mais caro. Então, a gente sempre pensar na relação humana, a gente sempre buscar fazer com que a tecnologia ajude nos custos da empresa para que ela possa fornecer um ambiente melhor para colaborador. Sim. Então, sempre pensar nessa evolução e pensar na questão do cliente como centro do negócio. Porque a hora que a gente consegue entender isso, não vira mais custo o negócio vira investimento. Exatamente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade e fico muito feliz de participar com você. Ai, que bom. Ficamos todos felizes. Galera, tenho certeza que vocês curtiram bastante também, aprenderam bastante. Então, encerramos aqui mais um episódio do Yalabacast e semana que vem a gente tá de volta.